O império da fantasia nada mais é do que tudo aquilo que nos maravilha e de uma maneira ou de outra nos aprisiona. Os antigos falavam muito do perigo do brilho. Tudo aquilo que brilha aos nossos olhos, tudo aquilo que chama a nossa atenção, possui um poder de atração muito forte. E esse poder de atração, em geral, ele estrutura uma via de raciocínio onde a pessoa se estabelece como o centro da sua própria vida, o centro do próprio universo. Alguns vão redefinir isso como um ego, uma hipertrofiação do ego. Seja como for, ele não deixa de ser refém de uma situação. Ele não deixa de ser refém daquilo que o maravilhou. Então, a partir disso, é muito comum e muito normal o surgimento de uma série de cenários e paisagens que vão construir a pessoa somente dentro daquilo que ela consegue enxergar. Dificilmente ela é capaz de ver ela mesma a partir dos olhos e das perspectivas das outras pessoas. Ela constrói uma imagem, um personagem, e esse personagem vai trabalhar dentro daquilo que ele acredita ser necessário para o alcance dos seus objetivos, o alcance dos seus sonhos e tudo isso. Então o império da fantasia ele tem um perigo muito grande, que é a disfunção refratária, ou seja, aquilo que está em descompasso com nós mesmos, em desarmonia com nós mesmos, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos perceber isso. Aquilo está tão ensimesmado que não sai, né? E a gente só consegue expressar através do nosso conteúdo interior. Então, se uma pessoa está num momento efervescente, onde ela acredita ser um grande pintor, um grande músico, um grande mestre, ele vai projetar isso através das sensações que ele tem. A questão é que isso também macula um pouco a situação, porque ele não consegue perceber os seus próprios equívocos, os seus próprios erros. E, em geral, essa situação sucumbe à necessidade que a pessoa tem. Então é como se, de repente, um pintor pintasse uma obra que para ele é maravilhosa, para os demais não, é uma coisa simples, e ele tenta se vender como um grande personagem, como um grande pintor. Então esse império da fantasia, onde cada um cria o seu reino e se converte no rei do seu reino, possui uma tendência de tem uma força muito grande de expansão, se sustenta e depois se decai, como tudo. Quando não estão muito bem firmados os alicerces, as circunstâncias de aprendizado, de crescimento pessoal, que é a base de qualquer estruturação ou edificação interior, é muito comum que isso venha a ruir. Por que venha a ruir? Porque cedo ou tarde vão existir os mecanismos de observação também de outras pessoas inteligentes, de outras pessoas profundas. E ainda que não exista o julgamento, não exista a rotulação, porque nas pessoas inteligentes isso não existe, ou nas pessoas sábias, em geral elas passam do julgamento, elas não se perdem nesse tipo de atmosfera, a própria pessoa em si vai se descobrir. Quando o seu próprio senso crítico, o seu próprio senso comum se ver desbotado, se ver destoado, né, dos demais. Então o império da fantasia ele tende a ser uma via de engano, uma via de autodestruição. Porque a pessoa está cega, ela tem uma miopia consciencial onde ela não consegue se enxergar tal como ela deveria ser, que é o processo natural do autodescobrimento para que se tenha um progresso pessoal, uma evolução. E esse progresso pessoal ele só pode ocorrer quando a pessoa é capaz de enxergar os próprios defeitos, os próprios erros, de não ser o supremo senhor da sua felicidade naquilo que ele tenta projetar nos demais, né? Então, o império da fantasia para mim é um aspecto perigoso da mente humana. É uma autoilusão extremamente perigosa, orgulhosa, vaidosa nos seus aspectos, porque não tem como não ser, né? E isso tudo tende a entorpecer a consciência, a escurecer a mente. E uma mente que não consegue ver com claridade, é muito comum que ela hipertrofie o seu ego, que ela se coloque acima do que ela realmente é. Então, o império da fantasia ele vem a se situar dentro daquilo que nós desejamos ser, ou desejamos para nós, ou desejamos alcançar. Em geral,
é sobre um aspecto daquilo que eu admiro, daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto.